Bom dia! Seja bem-vindo ao terceiro episódio do programa Una. Ficamos ausentes aí duas quinta-feiras, né? Porque eu estava viajando, aprofundando os meus conhecimentos, estando mais conectada comigo, com Deus, né? Tive a formação do Master, depois o método CIS, enfim, vocês que estão me acompanhando estão vendo aí minha jornada. E eu tô muito feliz de estar de volta com vocês. Seja bem-vinda, bom dia. Vai apertando o aviãozinho, compartilhando com outras pessoas, porque vamos ter um momento aqui sobrenatural, né? Um momento de nos encontrarmos com Deus. Gratidão, amada. Esse momento que nós temos aqui do programa Una é pra gente compartilhar tudo que tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual e físico, porque o Una significa isso, significa um alinhamento do espírito, da alma e do corpo. Então é um programa que envolve tudo que tem a ver com o nosso equilíbrio, porque o que eu compreendo é que o equilíbrio nosso só pode ser alcançado quando a gente cuida de cada dimensão nossa. Não é só a alma. Seja bem-vindo, vão compartilhando com os aviãozinhos aí. Não só a sua alma, que é o estudo, que é o intelecto, que é o tratamento das emoções. Não é só isso. Isso é muito importante, mas não é somente isso. Também não é só o espírito, ir para a igreja, orar, buscar a Deus. Não é só isso. E também não é só o físico, né? Malhar, cuidar do físico, cuidar da disposição, da alimentação. Também não é somente isso. Por quê? Porque Deus nos fez por inteiro. Bom dia, Lília! Meu Deus do céu! Seja bem-vinda, amada! Então, o que é o Una? O Una é algo que Deus entregou no meu coração, que nós precisamos sim nos preocupar com cada dimensão nossa, com a mesma intensidade, e compreender que cada uma delas tem uma forma de alimentar, de exercitar, de fortificar, de fazer crescer, se desenvolver. Então nosso espírito, nossa alma, nosso corpo precisam estar sendo diligentemente cuidados por nós. Para que hoje? Para a gente ter satisfação. Para a gente ter satisfação dentro, plenitude dentro de nós, equilíbrio dentro de nós, nos conectarmos com Ele com excelência e assim vivermos uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Faz sentido para vocês? Bom dia, vão colocando aí. O tema de hoje é como me conectar com o Pai, né? Como me conectar com aquele que me amou primeiro. Como? Né? Eu vou até abaixar aqui um pouquinho porque eu amo esse louvor. Algo novo, né? O tema da minha vida há mais de um ano. Algo novo. Ele sempre tem algo novo para mim, para você. Então vamos lá. Como me conectar com aquele que me amou primeiro? A primeira coisa que eu quero trazer aqui pra gente refletir é o que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele não nos fez para ele ficar lá no céu e a gente aqui, distante. Para ele se conectar com a gente de vez em quando, ou para ele falar conosco através de pessoas. Não. Deus nos fez desde o início, desde o Éden, para se relacionar conosco todos os minutos do nosso dia. É interessante que lá no Éden tem uma passagem que fala, Gênesis 3:8, fala que na viração do dia, né, Deus ia visitar Adão. Na viração do dia, todos os dias, Deus estava lá com Adão e Eva. Deus conversava, Adão via Deus face a face. Era assim no Éden. Deus nos fez para se relacionar conosco. Mas a gente conhece a história. Houve um romper, uma desobediência, algo que realmente quebrou essa conexão. E durante todas as escrituras, você vai ver passagens de Deus se manifestando através do homem. Profetas, homens de Deus, mulheres de Deus separadas para falar, né, como Débora, que era uma profetisa, que era juíza, que era uma líder de Israel. Enfim, Deus usou pessoas para se conectar com o povo dele,
Moisés e profetas como Samuel, como Daniel, como tantos outros. Deus foi usando pessoas. Por quê, gente? Porque Deus não tinha como se conectar com todos mais, porque tinha sido quebrado algo. Então havia uma pessoa escolhida para se conectar com Deus. Mas quando Jesus veio, ou seja, passando todas as escrituras, a gente está viajando do Éden, todas as escrituras em que a presença de Deus era algo pontual, né, por meio de muitos rituais. Havia o sacerdote que era o sumo, o único que podia entrar na presença de Deus. Era realmente algo muito assim distante, porque ele queria não, porque o homem escolheu ficar longe. E aí veio Jesus, o projeto perfeito de Deus, que é a prova de que ele nos amou primeiro. Como me conectar com aquele que me amou primeiro? Qual é a prova de que Deus me amou primeiro? Porque antes de você nascer, ele já tinha feito o projeto para salvar a sua vida, que era Jesus. A palavra fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido sacrificado, que era Jesus. Ou seja, antes do mundo existir, o projeto de salvação já existia, porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Mas mesmo assim, ele não desistiu de nos fazer. Ele não desistiu de nós. Mesmo antes da gente nascer. Vocês entendem o tamanho desse amor? Vai valer a pena. Eu penso assim que ele pensa, vai valer a pena. Eu amo tanto eles. Ele já tinha feito o projeto da salvação. E aí veio Jesus. Pra quê? Pra rasgar esse véu. Pra rasgar essa distância. Pra tirar tudo que nos impedia, que um dia foi posto lá no Éden. Tudo que nos distanciou. Jesus, ele veio para nos conectar, para nos dar acesso de novo à presença dele. Jesus é o projeto perfeito que nos resgatou da morte. E compartilha, a gente vai compartilhando com as pessoas. Sejam bem-vindos. Então nós estamos falando aqui que o projeto de Deus sempre foi se relacionar conosco. E ele, durante todas as escrituras, mostra isso. Que ele está sempre atento a tudo que acontece na nossa vida. E com o projeto de salvação. Então veio Jesus Cristo nos dando esse acesso, rasgou o véu, né? A palavra fala que quando Jesus morreu, o véu do templo, né? Quem não conhece bastante essa passagem, existia um templo, existia um santíssimo lugar que só uma pessoa, o sacerdote, podia entrar. E tinha um véu que separava isso. E a palavra fala que quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado de cima para baixo. É como se Deus tivesse feito isso. Finalmente, nós podemos ter acesso a Ele. Então, Jesus morreu, amados, para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. E a pergunta é, o que você tem feito desse acesso? Deus é Deus de relacionamento. Ele fez tudo o que podia. Na verdade, Ele pode tudo, né? O projeto de salvação perfeito para que a gente tivesse de novo a conexão com Ele. Hoje é o dia da gente ter acesso total com Ele. O tempo todo é o tempo da gente ter acesso com Ele. Mas a pergunta é, o que você tem feito? O que você tem feito desse acesso? Você tem feito uso disso? É disso. É sobre isso que a gente vai conversar. Fato é, Deus quer estar perto de você. Mas você tem escolhido estar perto dele? Então a gente vai conversar sobre esses 3 pontos. O primeiro é esse. Que ele era Deus de relacionamento. E é importante você acreditar nisso. Acreditar no disponível, que é um possível, que é um Deus que te ama, que é um Deus que tudo ser, que é um Deus que está pertinho de você e que é todo dia, todo minuto falar com você. Você entende? Eu estou sentindo o amor de Deus aqui agora. Você é a prova do quanto Deus é incrível. Sabe por quê? Porque você é perfeito. Você foi feito para estar pertinho dele e para ser um pedaço do céu aqui na terra. Quando Deus te fez, Ele te fez por um propósito. Então, Ele
te fez como para se relacionar com Ele, mas para você propagar um pedaço da eternidade dele aqui na terra. Deus não está distante, amados. Deus não está lá, como que diz, indiferente aos problemas e desafios que você está passando. Então o primeiro passo é acreditar. Ruth, como eu me conecto com Ele? Primeiro, você precisa acreditar nessa verdade de que Ele é acessível, de que Ele quer estar perto de você, de que Ele te ama acima de todas as coisas e que Ele simplesmente te fez para se relacionar com você. Primeiro passo, acreditar. Acredita nisso? Segundo passo, corresponder. Então, gente, sabe como que é? Deus, Ele nos fez para se relacionar conosco, ok? Mas todo relacionamento é uma via de mão dupla. Como é quando você conhece uma pessoa e você quer se relacionar com ela? Você precisa estar perto. Você precisa se esforçar, escolher, desenvolver aquele relacionamento, não é verdade? Já viu aqueles fulano, foi tão bom te conhecer, vamos marcar um almoço lá em casa e tal, mas nunca mais entre em contato. Esse relacionamento vai se desenvolver? Não vai. Como é que a gente estreita relações? Estando perto, escolhendo, priorizando aquela pessoa, colocando ela num lugar de importância na nossa agenda, no nosso dia a dia. E depois que a gente prioriza isso, a gente precisa estar o quê? Conversando. E isso, os relacionamentos são estreitos assim. Quando a gente conversa, quando a gente toda hora está ali compartilhando. E não é diferente com Deus. Deus, Ele fez, a gente conversou aqui até agora sobre tudo que Ele fez, inclusive nos fez, a despeito do que Ele já sabia que iria acontecer dos nossos pecados e falhas. E já projetou o projeto de salvação. Tudo porque Ele nos amou primeiro. E agora, nós precisamos corresponder a tudo isso. Escolher priorizá-lo na nossa vida. Escolher ter um relacionamento com Ele. Conversar com Ele. E como é que conversa com Deus? Orando. Afinal, o acesso já foi te dado. Jesus Cristo veio para quebrar qualquer indiferença. Olha, é verdade que Deus usa pessoas para falar conosco. Ele usa profetas, Ele usa a nossa liderança, os nossos pastores. Ele usa sonhos sobrenaturais. Eu tenho dons espirituais, eu tenho realmente uma vivência de dons espirituais. Sim, Ele usa tudo isso. Ele é um Deus sobrenatural. Mas eu posso te falar uma coisa. A forma primordial pela qual Deus quer se conectar com você é a forma mais simples. Ele está perto de você agora. Ele só quer que você fale: Pai, fala comigo. Pai, eu estou à disposição. Pai, eu quero ouvir o que você tem para mim. Não existe mais distância entre nós e Deus. Não existe mais distância entre você e Ele. Se alguma distância há, não é dele para nós, é sempre de nós para Ele. Então corresponder é importante para que qualquer relacionamento se desenvolva. Então esse é o segundo aspecto. O quanto você tem correspondido esse amor. O quanto você tem escolhido corresponder a toda a entrega de Deus para você. O quanto você tem entregado o seu coração para Ele. Como, Ruth? Abrindo o seu coração. Tem um versículo que é muito forte, que ele fala assim: eis que estou à porta e bato. É Jesus falando. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Parafraseando o versículo. Vamos meditar nesse versículo. Eis que estou. O tempo é presente. Não é eis que estarei, eis que estive. Não. Eis que estou. O tempo de Deus é agora. Ele está neste momento aqui conosco. Eu tenho total certeza e convicção disso porque eu sinto a presença dele aqui. Ele está aqui.
E Ele é sempre agora. Estou agora do teu lado, batendo a porta. Estou agora, batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, a forma de Deus bater é falando. Ruth, como Ele fala? De várias formas. Já viu umas coincidências? Fica atenta a elas, começa a perceber. Deus fala de várias formas. Eu tenho uma live no meu YouTube, Mulheres Declarando a Palavra, na série Guiadas pelo Espírito Santo. A primeira live é lá na playlist. Você vai lá na playlist, tem série Guiadas pelo Espírito Santo. A primeira live, toda essa série, na verdade, fala como ouvir e identificar a voz de Deus. Toda ela. Então esse assunto realmente tem lá 6 lives para você aprofundar isso, em como ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala o tempo todo. Ele está à porta batendo agora, e se alguém ouvir a voz dele, ele vai entrar e abrir a porta, né? O versículo fala, ele vai entrar. Então agora nós estamos falando de corresponder. Corresponder ao quê? Abrir a porta. É ser sensível ao que ele está falando. É estar atento à movimentação de Deus à sua volta. É ter interesse e desejo para que ele fale com você. Para que ele se manifeste na sua vida. Corresponder é ouvir, é abrir a porta. E aí ele vai entrar e cear com você. Cear é o quê? É ter comunhão. Ele quer ter isso, comunhão com a gente. Então é o que a gente está falando. Ele quer se relacionar na intimidade conosco. Mas a gente precisa acreditar, que é o primeiro passo, e corresponder. E o terceiro e último passo, qual que é? Ruth, qual que é o terceiro e último passo? Que a gente separou, né? Aqui para falar. É desenvolver. Desenvolver esse relacionamento. Ah, eu já aceitei Jesus. Então, Jesus já está dentro do meu coração. Ei, você está desenvolvendo esse relacionamento com Ele? Você está escolhendo desenvolver esse relacionamento? Você deixou Jesus entrar na tua vida e ponto, fim, acabou? Como está a crescência? Afinal, que Ele cresça e eu diminua. Está tendo essa troca? O seu espírito tem cada dia mais crescido em Deus, em graça e conhecimento? E cada dia mais você tem vivido novidade de vida com Ele e aberto mão daquilo que não é congruente com a sua nova identidade em Deus? Sim, porque quando a gente aceita Jesus, a nossa identidade se torna outra. A gente passa a ser filho de Deus. Mas tem um versículo que Paulo fala também, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. E aí, o quanto você tem escolhido ser guiado por essa voz para desenvolver a sua nova identidade de filho nele? Aceitar Jesus é o primeiro passo. Mas Deus quer muito mais que você aceitar. Ele quer desenvolver, Ele quer crescer em você. Ele quer dia a dia te mostrar uma novidade dele. Ele quer crescer tanto, que você seja cada dia mais luz, seja mais um pedaço dele aqui na terra. Desenvolver relacionamento é o terceiro passo. É entrar no seu quarto, fechar a porta. Né? Tem outro versículo que fala sobre isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele quer o secreto, amados, com você. Ele quer estar com você ali, ó, você e ele. E aí eu te pergunto, o quanto você tem aberto a porta da sua vida, da sua agenda, do seu coração, para que ele entre e para que você acesse o secreto com aquele que te amou primeiro. Para que ele te dê estratégias, para que ele te dê a solução que você precisa, para que ele esteja dia a dia te falando o que mais ele tem de sobrenatural para te entregar, para que dia a dia você experimente a vida abundante que ele tem para você e para sua família. Esse é o convite dele para nós, que a gente venha acreditar que ele é um Deus de relacionamento e que ele quer estar perto de nós. E
Isso é fato, Ele quer. 2, que a gente precisa se relacionar com Ele. É isso, né? Corresponder. Corresponder à entrega dele. Ser sensível, obediente, desejosos de estar perto dele. Afinal, um relacionamento precisa disso, da entrega das duas partes. Ele já entregou, e nós? E o 3 é corresponder, é desenvolver, na verdade. O terceiro passo é desenvolver dia a dia. Escolher dia a dia, crescer na graça e no conhecimento dele. Dia a dia, não apenas um período do dia, mas durante todo o dia, estar conversando com ele. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Então ele está aqui dentro, ó. Mas a gente está escolhendo ouvir a voz dele? Ou a gente está escolhendo ouvir a voz dos nossos medos? Ontem eu gravei um vídeo sobre isso. Sobre o quanto a gente tem ouvido a voz dos nossos sonhos ou dos nossos medos. É claro que Deus está do lado dos nossos sonhos. Afinal, Ele não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de ousadia, força e equilíbrio. Então, que voz você tem ouvido? Qual é a voz? Ele está dentro de você. Ele só quer que você ouça. Desenvolver essa sensibilidade. Desenvolver esse relacionamento. Amados, o segredo da felicidade é ter esse relacionamento desenvolvido, essa intimidade com aquele que nos amou primeiro. Quando a gente encontra esse lugar de intimidade com Ele, todo o resto passa a fazer sentido. A nossa inteligência, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desafios passam a ser não desesperadores, mas sim algo totalmente possível de ser vencido. Porque a força dele, o equilíbrio dele, a ousadia dele cresce em nós. E aí é fácil. Porque ele, nós, nos fazendo fortes. Deus quer estar pertinho de você. E você quer estar pertinho dele? Então, esses são os 3 passos que Deus tocou no meu coração hoje para trazer sobre como se conectar com aquele que me amou primeiro, que te amou primeiro. Acreditar que Ele é um Deus de relacionamento. Corresponder à sua voz e à sua entrega, abrindo o coração, sendo sensível a Ele, estudando, lendo, ouvindo sobre Ele, para que a gente vai crescer em graça e conhecimento e todo dia abrir mão de tudo aquilo que nos distancia dele. 3, desenvolver um relacionamento com Ele. Não apenas num período do dia como um ato religioso. Eu já orei hoje. Mas simplesmente colocando tudo, conversando com Ele sobre tudo. Afinal, tudo que é importante para você é importante para Ele. Acredite nisso. Tudo que é importante para você é importante para Ele. Tudo o que traz a sua atenção, Deus se preocupa. Experimenta conversar com Ele. Eu tenho experiências das mais simples, das mais grandes. Tem pessoas que me perguntam, Ruth, como é que você está tão rapidamente? Muitas pessoas viram um vídeo em que eu dei um depoimento no Método CIS. Eu queria ter tido tempo para falar mais sobre o segredo de eu estar crescendo assim. É Ele. É Ele na minha vida. É porque eu ponho meu joelho no chão e oro por cada cliente meu. E eu entendo que é o meu propósito de vida. E eu falo, Deus, como eu posso ajudar a tua filha que você pôs na minha vida? Como eu posso ser instrumento na tua mão para que ela possa ser ajudada? E os resultados são exponenciais, são rápidos. E Deus está atraindo as pessoas. Gente, aí tem gente que fica assim, lá naquele dia mesmo no Método CIS, preciso falar disso, preciso. Nem tinha programado, mas eu preciso. Pessoas me abordaram lá no Método CIS e ficaram querendo saber como, passo a passo. Tem sim um passo a passo, de verdade. Eu aceitei ouvir a voz de Deus, acreditei, ousei e trabalhei. Sim, tem isso, claro que tem. Mas, meus amados, tem muita gente que está trabalhando e não está tendo resultado. Não é eu que sou diferente. Afinal, eu só estou escolhendo desenvolver algo que está disponível para mim e para você, que é o meu relacionamento com Ele. Ele
é o segredo. Ele é o segredo na minha vida. Para quem puder, para quem me ouviu falar lá, eu falei de resultados. Sim, porque Deus é um Deus de resultados. E se você não está tendo resultados na tua vida, volte, assista de novo essa live toda, do início. E comece a pôr em prática isso que a gente conversou aqui. Acreditar que Ele é um Deus de relacionamento, Ele te quer, Ele te ama. Corresponder à voz dEle, à entrega dEle. E escolher todo dia desenvolver o seu relacionamento com Ele. E depois volta aqui e me diz se a sua vida não vai mudar. Porque Ele é Deus de relacionamento, mas Ele é Deus de resultados. Por isso que eu falei dos resultados, mas não tive tempo para falar. Falei que era unção, falei que era propósito, mas não deu tempo de falar tudo que eu queria. Sabe o que eu queria dizer? Que Ele tem isso para todo mundo. Que Ele tem abundância para todo mundo. Só que alguns escolhem e outros não. Essa live é disso que se trata. Conecte-se com Ele e veja se sua vida não vai começar a se transformar. Ruth, mas eu sou crente a vida toda. Não se trata de ser crente. Se trata de verdade, de você querer ouvir Deus. Tem muitos crentes que só querem ser crentes, cristãos ou católicos, porque eu também tenho muitos clientes que são católicos, são cristãos. Muitos clientes são do método UNA, estão desenvolvendo o seu relacionamento com Deus através do método UNA, que são católicos. Isso não tem nada a ver. Tem a ver, sabe o que? A sua entrega com Ele. O quanto você de verdade tá, assim, disposto a ouvir o que Ele tem pra você. Afinal, você acha que eu queria ser coach? Nunca escolhi isso pra minha vida. Nunca. Mas foi a minha conexão com Ele que fez eu ser sensível e entender que esse era o meu propósito de vida. E por eu entender que esse é o meu propósito de vida, eu entendo que Ele me deu habilidades para isso, mas que eu preciso dEle. E aí isso me faz estar em oração todo dia, consagrando cada processo, pedindo para Ele todo dia estar comigo, e Ele me dá revelações sobrenaturais daquela cliente, da ferramenta que eu vou usar em tal momento. É assim a minha vida. Agora que eu tô com 600 seguidores, teve um cara que me abordou lá no Método CIS e não acreditou. Como é que você tá fazendo esse sucesso todo com 500 seguidores? Deus é Deus na minha vida. E Ele quer que eu te fale que Ele na tua vida vai fazer isso. Resultados exponenciais que todos vão ficar assim, o que tá acontecendo ali? Unção. Entrega àquele que me criou, àquele que me amou primeiro. É esse o segredo. Não pude falar lá, não deu tempo, mas estou falando aqui. E eu creio que eu vou ter essa oportunidade. Porque é Ele que faz a gente viver o nosso propósito de vida. Porque afinal foi Ele que nos fez. Tem pessoas que querem viver o propósito de Deus sem se conectar com Ele. Não tem como, amados. Não se trata apenas de um processo de coaching ou de aplicar o método UNA. Se trata de eu estar no altar. Não porque eu sou perfeita, mas é todo dia entendendo, Deus, eu preciso da tua ajuda para fazer isso aqui, para ajudar a tua serva, para ajudar fulano, para entender ciclano. Eu preciso de você. O quanto você tem colocado a sua vida no altar dele, para ele te mostrar o quanto ele na tua vida e vocês em parceria vão explodir e fazer um sucesso extraordinário. Bom dia, vão se chegando, vão compartilhando. O quanto você tem escolhido desenvolver o seu relacionamento com aquele que te amou primeiro, para que você veja resultados na sua vida de verdade. Ruth, mas você foi crente a vida toda e você fala que entrou em depressão e que você teve uma vida sem resultado? Sim. Sim, tive tudo isso. E é o que eu falo, que eu sou o primeiro produto do método UNA, né? Foi quando eu comecei a compreender que eu precisava desenvolver minhas 3 dimensões. Limpar o meu lixo emocional, aquele tanto de mágoa, aquele tanto de trauma no meu coração. Eu era espiritual, mas eu não cuidava da minha alma. E não cuidava do meu corpo. Eu era desalinhada. A gente não é só espírito. Senão, eu falo isso sempre, se a gente fosse só espírito, a gente ficava vagando. Só o espírito.
Deus fez um espírito, uma alma e um corpo para um propósito, amados. O método UNA se trata disso. E o programa UNA tem essa proposta de trazer essa consciência para você. Que é importante você entender que você precisa cuidar das suas 3 dimensões com o mesmo afinco. Porque suas 3 dimensões são espirituais. 1 Tessalonicenses 5:23 diz isso. Que Deus, quando Jesus voltar, Ele quer que a gente dê conta, Ele vai santificar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. E a gente precisa mostrar para Deus lá no dia do juízo, essas 3 dimensões, o quê? Irrepreensíveis. E aí? Tá na Bíblia. Método UNA tá na Bíblia. Equilíbrio de espírito, alma e corpo. Você precisa entender que é importante você cuidar de você por inteiro. Suas 3 dimensões são santas. Precisa de santificação. Era por isso que eu não tinha resultados. Hoje eu tenho, porque Deus me deu um método, uma forma de desenvolver minhas 3 dimensões. E nisso eu tô conectando com Ele cada vez mais. Porque eu tô alinhando isso dentro de mim. Aí é a mentoria, né? É mais profundo que isso. Mas isso já te liga o start. Tô cuidando da minha alma? Tô perdoando as pessoas? Tô me livrando de mágoas? Ou tô deixando a raiz da amargura crescer no meu coração? Se tocar no meu calo, sou crente, mas tenho um pavio curto. E o fruto do Espírito Santo? A mansidão, a temperança, a longanimidade. Ruth, mas e aí? Eu nasci assim. Minha flor, voltemos ao início da live. Deus quer desenvolver o relacionamento com você para que ele cresça e você diminua. Isso significa o quê? Que é para você diminuir cada vez mais esses estouros, esses desequilíbrio emocional que vem porque você não está curada na sua emoção, na sua alma. Então, você precisa curar a sua alma e deixar que a santidade que está no seu espírito transceda para a sua alma e para o seu corpo. É isso. Se você não consegue olhar para você hoje e dizer que você se transformou do dia que você aceitou Jesus para hoje, só se transformou em largar os pecados, né? Que para alguns crentes é só parar de beber e fumar e ir para as drogas ou ir para o mundo. Mas nada além disso se transformou na sua vida, você precisa sim entender mais sobre salvação. Você precisa se atentar, porque Cristo está caminhando. E ele fala, vinde após mim. Vinde após mim, quer dizer, ele está caminhando. E você está caminhando atrás dele? Ou você aceitou ele lá atrás e está lá na porta? E como é que caminha com Cristo? Deixando ele crescer e a gente diminuir. Entende? Conectar com o Pai cada vez mais requer de nós abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa autossuficiência, do nosso autocontrole. Porque é Ele que sabe o futuro, é Ele que sabe o sonho que Ele tem para você, é Ele que sabe o seu propósito de vida, é Ele que sabe o porquê que te fez. É você ser humilde como Jesus era. E isso só é possível, minha flor, meu amigo, se você decidir todo dia se relacionar com Ele, caminhar com Ele. Cristo está caminhando e é para a gente imitar as pegadas dele. E aí todo dia é novidade de vida. No que você tem morrido hoje, para que Deus esteja nascendo e crescendo em você mais. No que hoje você morreu um pouquinho, para que Cristo cresça. E aí assim você esteja caminhando atrás de Jesus, imitando as pegadas dele. No quê? É isso. Não é aceitar Jesus lá e pronto. Se você aceitar Jesus lá atrás, e até hoje a única experiência que você tem é lá de quando você aceitou Jesus, você não tem uma visão nova. Deus está querendo hoje te despertar. Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais
te entregar. Ele quer conversar mais com você. Ele quer te dar abundância de vida, de casamento, de felicidade. Ele quer desenvolver dentro de você a graça dele. É crescer em graça e conhecimento. Ele quer que você esteja nesse processo de desenvolvimento. Porque assim você vai desenvolver o quê? O seu relacionamento com ele. O seu relacionamento com o Pai. Com aquele que te amou primeiro. Então aqui a gente está conversando muito além do que eu programei. Decidindo viver o novo com ele. E o 3 é desenvolver o relacionamento com ele como? Chamando ele todo dia, toda hora para estar pertinho de você. Pra quê, Ruth? Para que ele cresça e você diminua todos os dias. Porque o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração. Convencer você do erro. Daquilo que você precisa mudar. E dia a dia, ele pede uma coisa diferente. E assim, quanto mais santificados, mais perto dele nós estamos, mais intimidade com ele nós estamos, e a gente começa a ter mais resultados na nossa vida aqui. Que é o segredo daquele vídeo lá que vocês viram no Método CIS. Eu entendi o meu propósito. E eu entendo também que sem ele, eu não posso fazer nada. E é por isso que eu tô tendo resultados exponenciais. É isso. Mas o mais lindo é que se eu pude, você também pode. O mais lindo é que ele não ama só eu, ele ama você. O mais lindo é que ele quer que eu use a minha experiência, aquilo que ele tá me entregando, pra mostrar pra você que ele tem isso pra você também. É o seu casamento que tá com problema, ele quer salvar o seu casamento. Mas o quanto você acredita que ele pode fazer isso? É disso que se trata, é de fé. Porque se você não acredita, você abre mão de tudo e desiste. Mas se você acredita, você vai pagar o preço que for necessário para que o poder dele se manifeste na tua vida e salve o seu casamento. E você vai se submeter à voz dele e ele vai te dizer: filha, vai por aqui. Filho, vai por aqui. Faz assim. Olha, se conecte com aquela pessoa. Faz desse jeito. E você vai sendo sensível e ele vai te guiando a um caminho de sucesso e prosperidade e abundância e resultados e felicidade, porque ele não te fez para padecer miséria e escassez nessa vida. Ele te fez para viver abundância. Afinal, foi o que Jesus disse: eu vim para que tenhais abundância. Abundância. Abundância de paz, abundância de amor, abundância de saúde, abundância de felicidade, abundância de dinheiro. É isso mesmo. É a abundância de dinheiro também, porque ele é o Pai. Ele é rei, ele é dono do ouro e da prata. Ruth, por que todo mundo não tem? Porque não é todo mundo que acredita. Não é todo mundo que acredita. Não é. E aqueles que acreditam e buscam, Deus entrega. Não é todo mundo que está se permitindo viver a submissão, a abertura da arrogância, da vaidade, para receber abundância. É isso mesmo. Tem pessoas que, se Deus pôr dinheiro na mão, minha filha, vira uma arrogância. E Deus sabe disso. Mas ele quer dar a salvação da sua alma. Ele quer salvar a alma de todo mundo. Mas ele também quer entregar abundância para todo mundo. Mas o quanto nós estamos nos permitindo abrir mão da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, para que ele entregue a pureza de tudo que ele tem para nos entregar. É disso que se trata. Ele tem abundância. Mas quem está disposto a pagar o preço para viver abundância, intimidade, salvação, cura dele? Jesus falava, vai, a tua fé te salvou. Se você acredita que Deus não tem abundância para você, você não vai viver abundância. Mas é bíblico, tá lá. Ele não faz acepção de pessoas. Ou você acredita nisso, ou você acredita no extremo oposto, sabe no quê? Que Deus escolheu pessoas para viver abundância. Faz mais sentido para você? Para mim não faz não. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Seja a salvação da nossa alma para ir para a eternidade, seja a abundância de Deus aqui na terra. Tudo Deus tem para todos. Agora a questão é o desenvolvimento de cada um
Porque o que o homem planta, ele colhe. Então, o quanto a gente está plantando sementes do Espírito para colher coisas do Espírito. Ou o quanto a gente está plantando sementes da carne e colhendo coisas da carne. Isso tudo é bíblico, são versículos da palavra. É disso que se trata. Eu estou escolhendo plantar sementes de amor, de perdão, de gratidão, de entrega, de humildade, de felicidade, de trabalho, lançando fora a preguiça. Estou lançando semente de fé, de ousadia, de resistência, de unção, de amor ao próximo, me amando. É disso. Estou plantando essas sementes. Não tem como. Vai voltar tudo isso para mim. Eu vou colher tudo isso. Eu vou receber mais unção. Eu vou receber mais de Deus. Eu vou receber a abundância dele. Eu estou seguindo Cristo. Eu estou vivendo o processo. E eu vou viver a abundância. Mas e aí? Ou eu estou plantando a semente da amargura, do rancor, da dor, sabe? De nunca esquecer aquilo que aquela pessoa fez, aquele pastor quando falou aquilo. A semente do ódio, a semente da preguiça, do desânimo, da incredulidade, do autocontrole, da autossuficiência, da soberba, da vaidade. E aí? Me diz, como vou colher a abundância? Como eu vou colher a salvação da minha alma? Se eu não seguir Cristo, se eu não me conectar com aquele que me amou primeiro. Eu quero viver algo novo. Fala, Deus! Tá aqui. Bom dia, sua linda. Bom dia, amor. Bom dia. E quem tá saindo, quem precisar sair não tem problema, veja depois a live toda, que Deus tá derramando muito além do que eu pensei. E agora eu quero te dar uma dica prática, tudo bem? Pra que é útil? Pra você ter um devocional com Deus. Gente, eu uso isso. Eu passo para as meninas do Método Una. Quem quiser conhecer minha mentoria, é aprofundar de tudo isso que a gente conversa aqui no programa Una. É um método de desenvolver seu espírito, sua alma, seu corpo. E tem sido sobrenatural. Por quê? Porque vem dele. Já conversamos, né? Porque tudo que eu faço é para externar o poder dele. Então, é tudo dele. Se você quiser conhecer mais sobre a minha mentoria, entra depois em contato. Mas eu quero compartilhar aqui com você uma dica prática de um devocional. Eu uso e amo. Você vai pegar um caderno, deixa eu pegar aqui um caderno para te mostrar. Quer viver algo novo? Então vamos lá. Coloque em prática isso. Ó, um caderno. Qualquer caderno. Todo dia. Você escreve assim, orando a palavra. Aí você vai colocar orando a palavra e você vai ler, fazer a sua meditação da palavra no dia. Não sei se você está lendo Salmo, se você está lendo Josué, o que você está lendo? Ah, Ruth, não estou lendo nada. Então, né, que fichas caem. Que fichas caem para você? Como você vai desenvolver sua fé em Deus sem conhecê-lo? Precisa conhecê-lo. Essa é a forma, a fonte da verdade para você. Outro dia uma moça falou para mim que tá lendo um livro tal, que tá tentando se conectar com não sei o que, tá conhecendo várias coisas e ouviu de Jesus, de fulano, de Beltrano. Eu perguntei para ela, você leu a Bíblia? Não, ainda não li. Eu falei assim, minha flor, a Bíblia é que fala de Jesus. Se você quer conhecer ele, que tal você começar lendo a Bíblia? Qual é a melhor forma de se conhecer uma pessoa? De ouvir falar ou de falar diretamente com ela? Então, as pessoas, elas têm várias opiniões sobre Jesus, sobre Deus, sem conhecer a Bíblia. Lê a Bíblia, sem preconceito. Leia a Bíblia. Quer conhecer Jesus? Faça a sua própria opinião sobre ele, lendo a Bíblia, que é a fonte que fala dele. E todas as pessoas que criticam a Bíblia nunca leram. Isso também eu já constatei. Nunca leram. Ouviu a crítica do fulano, do Beltrano, e aí ficou por isso mesmo. Então leia a Bíblia. É aqui. Porque a palavra fala, a fé vai ser pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia.
não é só a única forma. Ele fala de outras formas também. Mas tudo que ele fala passa por esse filtro. É só você ler. Oh, é tão libertador. Conheça a verdade e ela vai te libertar. Leia a Bíblia. É um desafio que eu te faço. Começa você a ter a sua própria opinião sobre Jesus, sobre Deus, lendo a Bíblia. Te dou a dica, se você nunca leu, começa pelo Novo Testamento. E ore antes. Fala, Deus, fala aqui comigo, eu quero entender. Começa lendo o Novo Testamento. Porque o Velho Testamento inteiro é explicado pelo Novo Testamento. Todo o Velho Testamento profetiza Jesus Cristo. É sobrenatural. De anos em anos, pessoas diferentes falando as mesmas coisas. Profetizando o único que viria para salvar toda a humanidade. Leia a Bíblia. E você vai simplesmente ter as respostas que você precisa. Tudo bem? Então tá. Separa o seu período de leitura diário. Aí o louvor parou. Calma aí, deixa eu pôr de novo. Não quer tocar, mas amém. E você coloca aqui, orando a palavra. Depois que você lê um versículo, você vai escrever aqui a essência do que você compreendeu. Sabe? O que o Espírito Santo ministrou no teu coração com relação àquele capítulo que você leu? Eu sugiro que não seja mais que um capítulo por dia. Entendeu? Para você ter o dia todo como ruminar aquela palavra, né? Então, é melhor doses pequenas, mas que você consiga meditar o dia todo, né? E estar o dia todo sendo visitado e alimentado por aquela porção da palavra, do que você ler 5 capítulos no dia e não conseguir absorver nada. Então, eu sugiro isso. Se o capítulo for muito grande, leia parte dele. Mas vamos lá, você vai pegar um versículo e vai escrever aqui. Tipo, Josué 1, né? Que fala, esforça-te, tenha bom ânimo, né? Porque eu te escolhi, deixa eu abrir aqui Josué 1. Para te dar um exemplo de como é você orar a palavra. Tá assim, ó. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. E aí, li essa porção. O que eu escrevo aqui? Me esforçarei. Você coloca no pessoal, na sua vida. Me esforçarei e terei bom ânimo. E farei a minha família herdar o que Deus prometeu para mim. Você entendeu? Você vai parafrasear o versículo e aplicar na tua vida. Minha irmã, você não tem o poder, não tem noção do poder disso. Quando você lê esse versículo, aquilo aquece teu coração de um tanto, você traz para o pessoal aquela porção da palavra. E aí você escreve aqui. E aí depois disso, você pega e lê. Depois que você escrever, você lê e declara. Me esforçarei e terei bom ânimo, porque eu vou assim fazer a minha família herdar a terra que Deus prometeu as promessas de Deus para nós. Então somente me esforçarei e terei muito bom ânimo. E terei cuidado de viver as verdades de Deus, os princípios de Deus na minha vida. Entende? Traz para você. Esse é um exemplo. Mas você vai pegar, você pode pegar um capítulo e pegar alguns versículos e escrever a sua oração da palavra para aquele dia. Olha o poder disso, para aquele dia. Então você vai escrever aqui, orando a palavra. E você vai fazer isso. Beleza? Depois você vai escrever intercessão. É um caderno devocional, gente. Eu tô te dando dicas. Aí você vai escrever assim, intercessão. Aí você vai pedir a Deus, Deus, quais são as pessoas que o Senhor quer que eu ore hoje? Gente, marido e filhos sempre estão. Pais também, irmãos, né? A família é importante. A gente ter esse temor de orar pelos nossos. Então você coloca. Aí eu coloco assim, Deus abençoe meu marido e profetizo na vida dele. Abençoa os projetos dele, abençoa que ele seja cada dia mais o sacerdote da minha casa, dê unção para ele viver a missão dele na terra, entende? Profetiza na vida do teu marido, na vida dos teus filhos, profetiza na vida dos seus pais, beleza. Mas, gente, tem dias que Deus me lembra do fulano, do ciclano, e eu escrevo. Coloco o nome dele e oro. Senhor, abençoa fulano, eu não sei o que ele tá passando, barará, abençoa Beltrano. Gente, eu já tive experiências com isso. Que no dia a pessoa entrou em contato comigo. Ou então eu entrei em contato com ela porque eu fiquei preocupada e ela falou que estava vivendo uma luta. Deixa, meu amado, Deus te guiar.
Deixa Deus te usar como canal de graça dele aqui nessa terra. Jó foi curado quando orava pelos amigos dele. Ore pelo seu próximo. Ore pelos seus inimigos. Ixi, Jesus falou isso. Que benefício há você orar por aqueles que te amam? Isso é o mínimo, né? Vença o mal com o bem. Tem alguém te perturbando? Ore por ele. Coloca ele aqui, ó, na intercessão. Ore por ele. A palavra fala, vença o mal com o bem. Coloque o nome dele aqui. Ore por ele. Pra tu ver o que vai acontecer. Aí aqui você coloca orando a palavra. Você coloca intercessão. E aí você coloca aqui em terceiras pessoas. Depois você coloca pedidos. Aí é os seus pedidos. Deus, eu oro geralmente, gente, no dia. Pedidos do dia. Senhor, eu tô com essa demanda hoje. Eu tenho esse cliente, é desafiador o processo dele. Me dá inspiração dos céus. Senhor, as minhas finanças, eu tô preocupada com isso aqui. Deus, eu coloco no teu altar aquela situação impossível que o Senhor sabe cuidar. É o meu pedido, o meu, da Ruth para Deus, o seu para ele. Pedidos. Beleza? Você pode escrever os pontos-chave do pedido. Sabe por quê? Depois você também tem experiência com isso. Você não precisa pôr toda a oração, mas você põe os pontos-chave. E aí, gente, a última parte. Ai, como Deus me amou hoje. Aí, o que eu faço? Tudo isso eu oro de manhã. E esse pedaço, como Deus me amou, eu oro quando? Antes de dormir. Terminou o meu dia, eu vou dormir, eu vou fazer minha oração e eu vou responder no meu caderno. Como Deus me amou hoje? Gente, quanta experiência eu já tive com essa. Vocês não têm noção, tanto que eu já chorei por causa dessa pergunta. De dias que tinha tanta coisa que eu escrevi, chorava e falava, Deus, quanta gratidão. E de dias que foi tanta luta. E eu me vi tentada a pensar que ele não tinha me amado. Eu me vi tentada. Não pensar que ele não tinha me amado, mas que não tinha nada especial para escrever. E eu fechar o olho e falar, Espírito Santo, me mostra a demonstração do amor de Deus na minha vida hoje. Me perdoa por não estar tão latente. Gente, quanta experiência eu já tive com isso. E eu escrevi lá aos prantos. Ele ama você todo dia. A live é como me conectar com aquele que me amou primeiro. Acredite, todo dia você tem um motivo para escrever aqui como Deus me amou hoje. Ai, gente, isso é poderoso. E aí, depois, essa página, então você vai usar 2 páginas por dia, tudo bem? Nessa página, gente que tá entrando agora, vocês não podem perder essa live. Depois vocês assistam ela do início. De verdade. Tô me segurando o choro desde o primeiro minuto. Deus tá muito aqui, muito mesmo. Então assista mesmo do início quem perdeu e pra honra e glória do nome dele. Que ele visite o teu coração porque ele quer se conectar com todos nós. Vamos lá. E aqui essa página é o quê? A última dica? A oração do dia. Ruth, o que é isso? Seu diário com Deus. Depois que você fizer tudo isso, de manhã, à noite você vai fazer esse pedacinho e é esse aqui, à noite. O que é isso aqui? Escreve a sua oração para ele. Senhor, como se fosse um diário, conversando. Gente, uma oração. Isso, Lu, entra mesmo, assiste mesmo, poderoso, para honra e glória dele. Olha, a oração escrita. Gente, vocês não têm noção como Deus me visita com isso. Sim, ore normal, mas aqui é para você escrever sua oração. Sério, se você nunca fez isso, faça para você ver. É como se você estivesse fazendo um diário com Deus. E aí, todo dia eu faço todo esse processo. Entendeu? E aí aqui, ó, quem tá entrando agora, gente, eu vou deixar avisado aqui. Assiste a live do início, seja bem-vindo, amores. Porque depois vai ficar gravado, assista do início. Deus tem uma porção especial para nós. Pega aqui, ó, e escreve. Senhor, quero te agradecer por esse dia. Eu tô com esse medo, eu tô com esse desafio. Perdoe por eu não estar lembrando. Gente, de verdade, do coração, põe pra fora. Aquela oração lá do fundo, sabe? Você escreve e fala, Senhor, sei lá, meu filho falou isso, eu fiquei triste.
Meu marido falou aquilo outro, eu fiquei com raiva, eu briguei com ele. Me perdoa, Espírito Santo, me ajuda a ser melhor. Deus, aquele sonho meu, eu não esqueci. Me ajuda a ter fé e agir, me dá estratégias. Senhor, me dá sonho, Senhor, fala comigo. Deus, por que eu tô com tanto medo? Tira esse medo de mim, porque eu tenho espírito de ousadia, não é de medo. Gente, é o seu diário com Deus. Mas é lindo, quando você escreve é diferente. Acredita em mim. E sabe o que eu tenho tido experiências? Sabe esses pedidos aqui, ó, que eu ponho bem aqui? Aqui, quando eu vou colocar como Deus me amou hoje, gente, acredite, Ele respondeu os meus pedidos. Eu te amo, sério, sério. Por isso que é importante você pôr pelo menos as setinhas das chaves do que você quer pedir. Porque à noite, quando você for falar, como Deus me amou hoje, como Deus me amou hoje, você vai ver, Ele respondeu esse pedido, esse pedido, esse pedido, esse pedido, esse pedido. E se você não escreve, você até esquece. Misericórdia, né? Que a gente é ingrato a esse ponto de ficar esquecendo toda hora o que Deus faz por nós. Mas a verdade é que Ele não esquece. E aí você vai ver, gente, a sua fé cresce tanto. E aí você vai querendo cada dia mais entrar no secreto. Por quê? Porque, meu Deus, isso aqui é desenvolver relacionamento com Deus, amados. É você viver tudo o que Cristo ensinou. É perdoar, é amar os próximos, é declarar a palavra dele na tua vida, é profetizar na vida dos seus, é pedir, é estar desenvolvendo relacionamento, é você ser grato como ele te amou, e é você aqui, ó, externar o mais fundo do seu coração, porque ele é o seu amigo. E aí, me diz aqui, gostaram da dica? Fala aqui comigo, vocês. O melhor é voltar depois e ver o quanto ele fez. Amém, isso mesmo. Isso mesmo. Amém. Alguma dúvida? Quem quer perguntar para mim alguma coisa? Pode perguntar. Gente, quem entrou agora, assista a live. Eu tô falando para todo mundo que tá entrando. De verdade, Deus derramou porção especial pra gente nessa manhã. Foi poderoso aqui. Entra lá depois no meu Instagram. Vai ficar salvo. Assiste e compartilha. Isso. Vamos entrar. Alguém tem alguma dúvida? Quer compartilhar alguma experiência? Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Assim, show de bênçãos, glória a Deus. Isso mesmo, louvado seja. Oi, Denise, minha amiga. Que delícia te ver aqui. Isso, e vamos aperfeiçoar o caderninho, isso mesmo. É um caderno de devocional, eu até procurei uma gráfica. Eu vou dizer pra vocês que esse caderno, eu comprei uma vez de um lugar e comecei a usar. E eu amei. E aí acabou. E aí o que eu fico? Repetindo ele no meu caderno. Mas eu quero pegar uma gráfica para fazer um caderno desse jeito aqui, ó. Grosso desse tanto. Para o ano todo, entendeu? Porque o outro tinha 50 páginas, aí não dá, né? Eu quero um pro ano. E aí eu vou procurar uma gráfica para fazer. Para fazer o ano todo, para ter, sabe? Sequência e horários do devocional. Ok, olha aqui, a Mariceia falou algo aqui. Gente, todo dia, oração. Mariceia, você tá fazendo uma pergunta, né, Flor? Todo dia, de manhã, faz aquele pedaço da oração. É importante você entender que quanto mais você se relaciona com qualquer pessoa, mais íntima você vai ser dele. E o Papai do Céu é o seu Pai. E Ele quer todo dia você pertinho dele. Então, separa um momento com ele de manhã, logo no início do dia. Já começa ali conversando com ele, colocando todos os mandamentos dele em prática com esse caderninho, sabe? E aí você vai se desenvolvendo. E aqui, o horário então que eu indico, gente, a oração da madrugada é poderoso, viu? Se você puder, tipo umas 6:30 no máximo da manhã, 6 horas. Mas se não der, ore no tempo que der. E depois que você escrever aquele versículo da oração da palavra, declara, viu? Com fé, umas 3 vezes. Sabe? Senhor, isso, eu sou assim, sabe? Porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Aí você não fala aquele, você fala, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, eu e minha casa vamos habitar. E aí você começa a declarar no pessoal. Então, assim, é importante você fazer de manhã, respondendo a pergunta da Mariceia. Eu acho. E aí à noite você faz o caderninho. Para você ter esse contraste do que você pediu de manhã e ele já fez. É assim que é a melhor forma. Mas quer saber de uma coisa? Não deu para fazer assim?
faz do jeito que dá para fazer. Até você conseguir impor aos poucos essa disciplina. Prioriza, amados. Prioriza o tempo com Ele. Grandes dicas, o Cleito tá falando. Amém, amém. Mas esses comprados não tem espaço, né? Deus vai falando e precisamos de espaço. Isso mesmo, a Luana tá falando. Esse foi o meu desafio, Luana. Falei, caraca, eu não dou conta desse caderninho não. Desse tamanho, com 50 páginas. Aí, eu quero fazer um desse jeito. Acredito até que, quem sabe, eu faço e ponho pra vender, né? Como um caderno devocional do programa UNA. Quem sabe? Já é um projeto de Deus. E aí eu vou fazer um caderno grosso assim, ó. Com muitas páginas. Porque assim, Deus, fala que eu tenho muito espaço. Pode falar. Pode falar que eu tenho muito espaço. E a gente faz pro ano todo. Né? Assim, pra todo ano. Gratidão, amada. Verdade, amém. Amados, é isso. Ninguém tem mais nenhuma dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fui muito visitada. E por Deus aqui, me senti muita presença dele. E toda quinta-feira é para ter o programa UNA. Como eu falei no início, não tivemos nas 2 últimas quintas porque eu estava em cursos. Mas toda quinta-feira a gente tem. E vai ser isso. Às vezes é um assunto para a alma. Às vezes é um assunto para o espírito. Às vezes é um assunto para o corpo. Porque nós somos espírito, alma e corpo. Nós fomos feitos para sermos unidade. Sejam homens ou mulheres. Unidade dentro de nós. Equilíbrio dentro de nós. Para quê? Pra gente crescer. Pra gente ter mais intimidade com Ele. Pra gente viver nosso propósito de vida. Pra gente ser feliz aqui nessa terra. Pra gente viver a abundância dele aqui. E não acreditar nas mentiras do diabo. De que a gente nasceu pra padecer. Nasceu pra não ter nada. Não, isso aí não é a verdade de Deus pra mim nem pra você. Amém? Amém? Eu não quero nem ir embora. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Eu vou fazer uma oração, tá? Vamos terminar esse momento com uma oração. Que o Espírito Santo, Ele quer abençoar o seu dia. Eu quero viver algo novo. Deus, eu quero pedir a Ti que o Senhor continue com cada um dos Teus filhos. Cada um que entrou nessa live e não deu por algum motivo para continuar. Cada um que for assistir essa live depois gravada. Cada um que está presente aqui. Espírito Santo, eu peço, derrama a porção dobrada Tua sobre a vida de cada um deles. E que eles sintam o aquecer no coração da Tua presença. Que eles sintam o Seu amor. Meu Deus e Pai, que eles possam entender a Sua paternidade na vida deles. Que eles possam desejar todos os dias estar mais perto de Ti. E mais amigos, mais próximos, mais fiéis e mais se sentindo mais amados como filhos. É o que eu te peço. Tira de nós aquilo que não vem de Ti. E cada dia mais nos santifique para estarmos vivendo a abundância em todas as áreas da nossa vida. A felicidade e o mais importante, falando de Jesus aos 4 cantos da terra. Manifestando o Teu poder, Deus, aqui nessa terra. Levando a salvação para o máximo de pessoas. Porque para isso estamos aqui. Para testemunhar o Teu poder. Para testemunhar de Ti. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Estejam abençoados no nome dEle. Amém? Amém, amém. Vamos pôr amém. Amém, amém. Glória a Deus. Tem o delay. Eu falo e fico esperando. Depois vocês falam. Mas amém. Deus abençoe. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Deus abençoe. Nunca se esqueçam do quanto Ele ama vocês. Nunca, nunca, nunca. Nunca duvide. Amém, amém. Beijo, fiquem com Deus. A paz de Cristo, até semana que vem.